Quem é o autor da Bíblia? Essa pergunta ela é muito feita, muita gente faz essa pergunta. E o interessante é que quando as pessoas elas fazem essa pergunta, na verdade é como se elas quisessem dizer outras coisas. Não é é como se fosse uma pegadinha, né? A pessoa pergunta, olha, quem escreveu a Bíblia, finalmente? E aí o crente normal, o crente que estudioso, fervoroso das coisas de Deus, fala, olha, quem escreveu a Bíblia foi Deus. O autor da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, porque está lá escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, aliás, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, está escrito assim, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Outra meia dúzia de versículos vem e traz uma resposta. Porém, aí o cético, a pessoa que de repente não acredita muito, ela fala assim, você falou isso? Então foram homens que escreveram a Bíblia? Ahá! Peguei você! Foram homens que escreveram a Bíblia, então se foram homens que escreveram a Bíblia, como é que pode ter sido Deus? Muito bem. As pessoas elas não entendem, muita gente coloca isso como empecilho, e como assim Deus, o Espírito Santo escreveu a Bíblia se foram homens? Ora, se Deus quisesse que a Bíblia fosse considerada um livro vindo da parte dele, não era bom que ele mesmo fizesse como foi lá nos 10 mandamentos, ele mesmo com o próprio dedo escrevesse, né? Então, queridos, a questão é a seguinte, Deus escreveu utilizando seres humanos, por uma razão muito, muito simples. Alguém fala assim, olha, como a Bíblia é o livro de Deus, como o autor da Bíblia é Deus, se foi escrito por seres humanos, se foi escrito por homens. E aí você responde para a pessoa, peraí, você esperava que quem escrevesse? Animais? Não, vamos lá, a Bíblia é o livro de Deus, quem vai escrever é o cavalo vai escrever a Bíblia, o jumento vai escrever, o jegue, o burro, né? A formiga. Claro que não, óbvio que para Deus falar com seres humanos, ele precisava utilizar linguagem humana, e nada melhor do que ele utilizar seres humanos, é uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Agora nós podemos alegar tranquilamente que a Bíblia ela é um livro inspirado, né? Deus, como fala aqui, certo? No próprio versículo, não teve origem humana, mas Deus falou da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspira, o Espírito Santo ilumina, o Espírito Santo trouxe as palavras que ele gostaria de colocar para que todos nós pudéssemos aprender. E aí você tem uma divisão fantástica, que na verdade, nesse livro sagrado, que não é um livro só, mas é uma reunião de 66 livros, mais de 40 autores diferentes, escrito a partir de 3 continentes diferentes, África, Ásia, Europa, em 3 idiomas diferentes, grego, trechos em aramaico e outra parte em hebraica, com um espaço de mais de 1000 anos de diferença do primeiro para o último livro, e você tem uma unidade espetacular. Você tem um fio de amarração, o Antigo Testamento falando de alguém que viria, que é Jesus, e o Novo Testamento mostrando que esse alguém que estava prometido vir, veio, certo? Então, Jesus amarrando a Bíblia inteira, isso é fantástico, com vários tipos de narrativas e vários tipos de linguagem através da literatura, com literatura histórica, com literatura poética, com literatura profética, várias formas, várias maneiras de contar a história de Deus para a vida do ser humano. Não tem como, quem tem contato com as Escrituras e tem um mínimo de fé, não tem como entender rapidamente, através de uma leitura verdadeira, de uma leitura, é óbvio, uma leitura de coração aberto, uma leitura com os olhos atentos, não tem como não ver o quanto essa obra de Deus ela é especial, quanto a Bíblia ela é realmente um livro espetacular, porque ali está contido o relato escrito por homens imperfeitos, relatando a vida de homens imperfeitos, mas trazendo uma perfeita mensagem de Deus transformadora para a vida de todo aquele que acredita no Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa, assim como eu, olhar para a Bíblia e se relacionar com o autor dela, usar a Bíblia como uma grande ferramenta, um grande manual, para que nós possamos encontrar no autor dela a nossa própria vida e salvação. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.